O motor ronca alto, a rotação vai lá em cima, mas o carro mal sai do lugar. E olha, o diagnóstico para isso pode não ser o que a maioria pensa de cara. Quem está no dia a dia da oficina sabe que fazer toneladas de metal se moverem pelo asfalto não é só apertar o acelerador. É um verdadeiro quebra-cabeça mecânico. Hoje, nessa nossa explicação técnica, a gente vai colocar o carro no elevador, abrir a caixa de câmbio e resolver aquele debate clássico de bancada. A força bruta do câmbio manual contra a engenharia fluida do automático. Afinal, peça não resolve problema, diagnóstico resolve. E para entender onde a falha acontece, a gente precisa dominar a física da coisa. Quando a gente analisa um sistema vital como esse, sempre surge aquela dúvida básica de principiante. Por que não simplificar tudo? Por que simplesmente não conectar o eixo do motor direto nas rodas e acabar com toda essa complexidade? Bom, se a gente estivesse montando um carrinho de rolimão ou de brinquedo, até que funcionaria. Mas no mundo real, uma ligação direta criaria um pesadelo mecânico que destruiria o carro na primeiríssima ladeira que aparecesse pela frente. E o culpado disso é a própria natureza do motor a combustão. A grande limitação mecânica aqui é que os motores só conseguem entregar torque e potência de verdade em uma faixa de rotação absurdamente estreita. É exatamente como tentar subir uma ladeira muito íngreme de bicicleta, só que com a marcha mais pesada travada. A força nas pernas não rende, o cansaço bate e o movimento para. Se as rodas fossem ligadas direto, o motor ia passar a vida inteira lutando fora do ritmo ideal dele. É por isso que diagnóstico sem entender a base é puro chute. A transmissão entra justamente como o cérebro da operação. É o tradutor perfeito entre o desespero do motor e a necessidade das rodas. Ao variar a velocidade que chega lá na ponta, no eixo de tração, a transmissão deixa o motor girando tranquilinho, sempre dentro daquela faixa de eficiência máxima que a gente comentou. É esse mecanismo que mantém a máquina viva, não importa o estresse que venha do asfalto. Bom, vamos entrar na seção 1, a mecânica do manual, a base puramente mecânica da coisa. A arquitetura de uma caixa manual é brutal e dividida em 3 partes. A energia entra pelo eixo de entrada, desce para um eixo intermediário que gira sempre numa velocidade constante e depois sobe para as engrenagens do eixo de saída. O detalhe que muita gente esquece é que essas engrenagens de saída ficam girando soltas no eixo até a marcha ser engatada. E aqui vai um alerta de mecânico. Quando essas engrenagens começam a desgastar, o primeiro sintoma é no ouvido. Sabe aquele ronco metálico meio ríspido que aparece antes da quebra? Pois é, isso indica que a folga já passou do limite e uma falha catastrófica está logo ali. Fazer essa engrenagem solta travar no eixo exige uma precisão absurda. A embreagem corta a força do motor e aí entra o anel sincronizador, que freia ou acelera a engrenagem até a velocidade dela empatar com a do eixo. Só então a luva desliza e trava o conjunto. E é aqui que a maioria dos motoristas erra feio. Forçar a alavanca sem o tempo certo de sincronização mói esses anéis sincronizadores. É aquele erro clássico da pressa que destrói a caixa e enche as oficinas de câmbios arranhando marcha todo santo dia. E existe uma falha inerente a esse design. Para mudar de marcha sem quebrar tudo, a gente é obrigado a cortar o fluxo de energia. Essa quebra de potência causa aquela queda de velocidade e o famoso solavanco, o tranco na cabine. Não é defeito da peça, é física pura. Interromper e reconectar a força bruta gera impacto. Impacto a longo prazo gera desgaste. Agora vamos para a seção 2, o salto automático, onde a engenharia buscou a operação contínua. Para acabar com o solavanco, a engenharia precisou civilizar essa força bruta. E fizeram isso com os conjuntos de engrenagens planetárias. Em vez de engrenagens batendo de frente para engatar, o automático usa um ecossistema fechado onde tudo orbita junto, feito um sistema solar. Com 2 entradas e uma saída, o sistema muda a velocidade só escolhendo qual parte do conjunto fica travada e qual fica livre. Tá tudo lá dentro, o tempo todo conectado, só esperando a ordem da central. E é aqui que a mágica acontece para evitar descontinuidade de potência. Em vez de um pedal de embreagem cortando toda a força do carro, o automático usa vários pacotes de embreagem lá dentro. A sacada genial é, enquanto um pacote está soltando, o outro já está agarrando ao mesmo tempo. Enquanto o câmbio manual precisa daquela respirada entre as marchas, o automático nunca corta a tração. A transição é um fantasma. Zero perda de potência chegando nas rodas. A matemática da coisa é de cair o queixo. Colocando apenas 3 desses pequenos conjuntos planetários em série, a caixa consegue arrancar 6 velocidades diferentes, mais a marcha ré. Fica super compacto e organiza a força de um jeito lindo. Só que, sejamos honestos na oficina, esse milagre de espaço na hora de montar vira uma dor de cabeça gigantesca na hora de abrir na bancada para consertar. Indo para a seção 3, conversor de torque versus embreagem. Como cada um lida com a hora de parar o carro? Porque parar o carro na rua traz um desafio mecânico tenso. Imagina a cena.
As rodas param completamente presas pelos freios, mas continuam conectadas no motor que está louco para continuar girando. O resultado? Uma receita garantida para folgar o bloco na mesma hora. O impacto da frenagem volta pelo eixo e bate direto no viramequim. A gente precisa separar a roda travada da fúria do motor. No câmbio manual, quem resolve isso é o disco de atrito da embreagem, separando tudo fisicamente. Já no automático, o herói é o conversor de torque. A diferença crucial aqui é que não tem disco seco ralando no outro. A força passa toda através do óleo. O conversor permite o chamado escorregamento. Quando o freio trava a roda, o fluido de transmissão lá dentro literalmente escorrega pelas aletas. Ele absorve a diferença e o motor continua girando livre e feliz no óleo. De um lado, a gente tem a separação mecânica total. Do outro, a dinâmica invisível do fluido. Mas atenção para a regra de ouro do diagnóstico de transmissão automática. Fazer o óleo escorregar em alta rotação cria atrito constante, e atrito gera muito, mas muito calor. Se o óleo ferve, ele afina, perde a capacidade de lubrificar e queima os discos. Trocar peças sem testar não adianta. Ignorar a troca preventiva desse fluido é o maior erro que manda transmissões automáticas novinhas direto para a sucata. O calor invisível é o pior inimigo do conforto. E finalmente, seção 4, o veredito da oficina. Vamos colocar tudo na balança. Num diagnóstico rápido comparativo, é assim que a banda toca na oficina. O manual ganha na simplicidade. Menos peças, engrenagens parrudas, fáceis de mexer com as ferramentas do dia a dia. Já o automático ganha de lavada na suavidade contínua. Mas por dentro, ele é quase um relógio suíço banhado a óleo em alta pressão. Abrir e consertar um câmbio automático exige ferramenta especial, um ambiente limpo de contaminação e tolerância absolutamente zero para erros de montagem. E essa simplicidade mecânica do manual se traduz numa resistência absurda. Quando o papo é durabilidade extrema, aplicação pesada, olha esses números. 80% dos caminhões pesados ainda usam câmbio manual. Para puxar 30, 40 toneladas ladeira acima todo dia, o contato direto de metal contra metal ainda reina absoluto. Ali não é uma questão de conforto, é sobrevivência da frota. Só que a tecnologia não para, né? Antigamente o câmbio automático consumia muito mais combustível porque perdia muita força esquentando o óleo no conversor. Mas a eletrônica de hoje é tão absurdamente rápida e os sistemas de travamento interno tão precisos que a eficiência de combustível das caixas automáticas modernas já encosta e às vezes até supera o controle do pé esquerdo humano. Aquela desvantagem antiga de beber mais já está praticamente extinta. E isso deixa a gente com uma baita reflexão sobre o futuro do nosso mercado. De um lado, a resistência indestrutível das engrenagens manuais que carregam a logística do mundo nas costas. Do outro, a precisão milimétrica das planetárias automáticas que dominaram as ruas e tiraram o estresse do trânsito. Com os sistemas ficando cada vez mais eletrônicos e blindados, qual dessas engenharias vai dominar os elevadores das oficinas no futuro? É um desafio de mecânica, pressão e eletrônica que não vai parar de evoluir tão cedo. Fica a reflexão para o próximo diagnóstico.